E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson, hoje estamos aqui para palpitar a 8ª rodada do Brasileirão, hein? Vamos que vamos. Vamos que vamos, já sabe, se não for inscrito, acabou de chegar, se inscreve aí, né? Espero que vocês gostem do canal, quem tá chegando, né? E quem já tava aí também, que continue gostando, continue com a gente, deixa o like, participe da resenha. É isso aí, tem rede social também, segue a gente lá, tudo isso, né? Editor, solta a vinheta aí, por favor. Bom, Alisson e galera, né, claro, sempre bom lembrar que a gente não tá aqui para dar dicas de aposta, a gente traz uma análise do que a gente acha, com um pouco de estatística, com achismo, com chutes, vocês aí nos comentários também, e é basicamente isso. Mas, outro recado, né, Alisson, importante, estamos de microfone. Depois de muita reclamação, espero que dê algum efeito aí, né, na melhora do áudio aí do nosso canal. Você também sentiu o Silvio Santos. Pois é. É isso, então falando em cravadas aí, tudo mais, né, de aposta, tudo mais, vamos lá. Rodada passada, né, Felipe? O Felipe cravou 2 jogos, eu cravei 2 jogos também, ou seja, não estamos Na trave, né? na trave. Enfim, tá na trave direto. Direto. Mas enfim, quem não ficou na trave, quem fez o gol no ângulo foi Gilberto Santos aí, que mitou na rodada, parabéns. E o William Guimarães também, que mitou na rodada, salvou a nossa rodada. Lembrando que se você cravar 3 jogos ou mais, cravar é o resultado exato, deixe no comentário lá no Instagram, que o Dever vai passar pra gente e você vai ficar famoso aqui, igual os dois ficaram nesse exato momento. Os dois já são conhecidos aí do canal. Já né? são bem Por antigos. nome a gente já lembra. Mas sem mais delongas, então vamos pra rodada, Felipe, sem demorar muito, Fortaleza e Juventude, o que você acha que vai acontecer? Vou de 1-0, Alisson. Show, vou de 1-0 também, já foi igual já. Maravilha, Já vamos lá. zicou. Pode ser que não, né? No último a gente gravou um jogo igual. Mas foi só um também, né? Mas vamos lá. Vamos lá, Fortaleza 5 jogos sem perder, porém 4 empates seguidos. Voltou a vencer na última rodada pela Libertadores. Uma boa vitória, né? 4-0. Mas nos últimos 7 jogos em casa só venceu 2. Não tem aproveitado aí o fator mandante. No Brasileirão só venceu na rodada 1, depois desandou. E nos últimos 2 jogos aí no Brasileirão foram 2 empates por 0-0. Tá com dificuldade de fazer gol no Brasileirão, né? A Libertadores até conseguiu. Juventude, 4 jogos sem vitória, 3 derrotas e um empate nesses 4 jogos. Sofreu gol nos últimos 6 jogos do Brasileirão. Ou seja, em 6 dos 7 jogos no Brasileirão sofreu gols. E nos últimos 5 jogos como visitante, 5 derrotas. Então, por isso, 1-0 Fortaleza. Exatamente isso, Felipe. 1-0 também nesse mesmo pensamento. Não é nem tanto pelo Fortaleza, que o Fortaleza no momento não veio tão bem, apesar dessa vitória aí, como você falou, dá uma animada, mas nos últimos jogos não vem animando. E o Juventude fora de casa é difícil até acreditar no empate. Então, por conta disso, vou de Fortaleza 1-0, mas aquele 1-0 ali chorado. Vamos ver, talvez vai ser 4-3 o melhor jogo da rodada, mas enfim. Sim. Mirassol e Corinthians, Felipe. Vamos lá, Corinthians 2-1. Vou de 1-1 nesse jogo. Beleza, vamos lá. Mirassol só uma vitória nos últimos 14 jogos, impressionante, momento muito ruim. Últimos 6 jogos aí tiveram 4 empates, sofreu gol nos 7 jogos do Brasileirão, todos os jogos, e 6 dos 7 jogos aí do Brasileirão, gols para os dois lados. Então, sofre gols em todos, mas também faz seus golzinhos. Corinthians, 3 jogos sem perder, com 2 vitórias e um empate, finalmente ali, não, um respiro. Mas ainda assim não é uma fase tão boa, não está embalado, né? Tem alternado muito, né? Oscilado muito. No Brasileirão só venceu como mandante, né? Os últimos 2 jogos aí do Brasileirão teve média alta de gols, seja perdendo, enfim, seja ganhando. E nos últimos 5 confrontos diretos, aí sim, também faz bastante diferença, 5 vitórias do Corinthians. Então, Corinthians 2-1. Show de bola, mano. Eu vou de 1-1, né? Pelo fator que você falou do Mirassol, tá difícil vencer brasileiro, mas em casa, né? Tem empatado bastante jogos. E o Corinthians também, apesar dessa melhora que você falou aí, começando a dar uma melhora, ainda não tenho confiança ainda. Jogo fora de casa, jogo difícil, enfrentar o Mirassol lá. Então, por isso, vou de 1-1, mas o ambas marcando quase certo. Grêmio e Bragantino, Felipe. Vamos lá, 1-1, Alisson. 1-1 também. Beleza. Em cima do muro, né? Vamos junto. Grêmio só uma vitória nos últimos 8 jogos, só 2 vitórias no Brasileirão até agora, as 2 como mandante, né, que é o ponto positivo aí pro jogo. Apesar, né, dessa fase não ser boa, só tem 2 derrotas como mandante em 2025. O Bragantino no Brasileirão empatou a rodada 1, perdeu a rodada 2, depois embalou, né, não sabe mais o que é não vencer no Brasileirão, embalou a 5ª vitória seguida, sendo 4 delas por 1-0, né, o fã do 1-0.
Já o segundo lugar aí do campeonato, empatado com o Palmeiras, chega muito forte para essa partida pela sequência, mas acho que vai ficar no 1-1. Show de bola, Felipe. Eu vou de 1-1 também, como eu disse. Quase coloquei 2-1 Bragantino pela fase do Bragantino, mas realmente o Grêmio em casa, apesar de a fase não ser tão boa, é um time que perde pouco, né? Você mostrou que temporada perdeu 2 jogos apenas. Então por isso fiquei em cima do muro. Não acredito que o Grêmio vai vencer, também acredito que o Bragantino irá vencer fora de casa. Então por isso, 1-1. Vamos lá, Vitória e Vasco, Felipe. 1-1 também, Alisson. Vamos lá, vou de 2-1 Vitória. Beleza. Vitória, 5 jogos sem vitória. Só uma vitória no Brasileirão. Ponto positivo é que essa única vitória foi como mandante. Então, né, onde conseguiu seus 3 pontinhos ali numa partida. Sofreu gol em todos os jogos do Brasileirão. Nos 3 jogos como mandante do Brasileirão, os 3 jogos com gols para os 2 lados. Então, nesse sentido, a gente está indo certo, né? Vasco, 7 jogos sem saber o que é vencer, 2 derrotas seguidas. Vem de goleada sofrida na Sul-Americana. Só fez 2 gols nesses últimos 7 jogos aí que não vence. E desses 7 jogos aí sem vitória, ou melhor, também está 7 jogos sem vitória como visitante, com 5 derrotas e 2 empates. Momento muito ruim do Vasco, né? O mandante Vitória aí leva esse favoritismo por ser mandante, mas acho que a fase também não é boa, então 1-1. Show, mano. Você falou tudo, resumiu. Mas eu vou aproveitar esse fator aí, casa aí do Vitória. Eu acho que o Vasco vem numa turbulência muito grande, perdeu aí goleada com um time, né, semi-profissional. Então a pressão é muito grande. O Vitória, de repente, aproveita isso jogando em casa para poder vencer e poder respirar um pouco mais no Brasileirão. Então 2-1 Vitória. Flamengo e Bahia, Felipe. Vou de Flamengo 2-0, Alisson. Vou de 2-1 Flamengo também. Não, também não. Também pela vitória, né? Vamos lá, Flamengo 2 jogos aí sem vitória, os 2 jogos jogando mal, né? Porém os 2 aí, se é para tirar um ponto positivo, os 2 foram como visitantes no Brasileirão e na Libertadores. No Brasileirão só tem uma derrota, que foi justamente essa aí recente contra o Cruzeiro, tá em 3º lugar no campeonato. As 2 últimas vitórias no Brasileirão foram goleadas contra Corinthians e contra a Juventude. Bahia estava numa sequência de 5 vitórias seguidas, super embalado. Perdeu na Libertadores em casa, né? Foi uma surpresa aí, mas a fase ainda é boa. Vem de 2 vitórias seguidas como visitante. No Brasileirão, os últimos jogos tiveram média baixa de gols. Flamengo venceu os últimos 12 confrontos diretos contra o Bahia. Isso pesa muito, por isso, vou de 2-0 Flamengo. Felipe, eu vou de Flamengo 2-1, conforme eu falei, né? Acreditando aí pelo fator casa pro Flamengo. O Bahia, como se disse, esse retrospecto aí é assustador, são 12 vitórias seguidas. Mas coloquei 2-1 porque realmente o Bahia tem 2 jogos aí seguidos fora de casa vencendo, pode dar trabalho ao Flamengo. E o Flamengo também, a zaga do Flamengo não tá dando muita confiança nos últimos jogos aí, os vacilos bobos aí e tudo mais. Então por isso 2-1 pro fator casa também pro Flamengo. E vamos ver se tá boa e se quebra nessa rodada, porque 12 jogos é muita coisa. Sport Cruzeiro. Eu vou de 0-0. Vamos lá, eu vou de 1-1. Aquele 0-0 que toda rodada a gente tenta, né? E às vezes dá certo. Vamos lá. Sport, 6 jogos aí sem vitórias, com 5 derrotas e 1 empate. Ainda sem vitórias no Brasileirão. Nos últimos 3 jogos em casa foram 2 derrotas e 1 empate. Momento muito ruim. Cruzeiro, 4 jogos sem derrotas, né, com 3 vitórias e 1 empate. Só sofreu 2 gols nesses últimos 4 jogos, então realmente melhorou em relação a como estava. Como visitante, aí que o negócio fica esquisito, 10 jogos sem vencer, com 6 derrotas e 4 empates. Vou de 0-0 nesse jogo, Alisson. Show, mano. Eu quase coloquei vitória do Cruzeiro aí fora de casa, porque o Cruzeiro realmente começou a melhorar seu futebol, mas quando eu vi esse retrospecto fora de casa, deu uma desanimada. O Sport em casa tem que jogar com a sua torcida, a torcida ali faz barulho, então imagino que dará trabalho, mas também não irá conseguir vencer. Então, por isso, 1-1. Palmeiras e São Paulo. Eu vou de Palmeiras 2-0. Show, vou de Palmeiras 1-0. Vamos lá, Palmeiras líder do Brasileirão, líder lá na Libertadores, últimos 11 jogos foram 10 vitórias e 1 derrota. As últimas 3 vitórias aí que teve, não sofreu gols. Enfim, aquele momento aí de outras temporadas aí de Palmeiras. Nada além do normal. São Paulo, 12 jogos sem derrotas, com 5 vitórias e 7 empates. Que time pra gostar de empatar, né? Dos 7 jogos aí do Brasileirão, venceu 1 e empatou 6. Impressionante. Últimos 5 confrontos diretos entre eles, Palmeiras levou a melhor em 2 e tiveram 3 empates. Foi de Palmeiras 2-0. Show, mano. Eu vou de 1-0 Palmeiras pelo retrospecto também, que você falou, tá bem demais na temporada. Além de jogar em casa também, um ponto muito a favor. E o São Paulo pode ser que belisca o empate. Enfim, não tô zoando, pode ser que vença, a partida é um clássico difícil. Mas eu vou de Palmeiras 1-0
Também. Atlético Mineiro e Fluminense, Felipe. 2x2, Alisson. Eu vou de 2x1 Atlético Mineiro. Beleza. O Atlético aí nos últimos 6 jogos só perdeu 1, né? Porém, 3 deles, empate. E só venceu 1, né? Na verdade, deixa eu voltar aqui, mano. Que eu acho que eu não coloquei o de ontem, né? De ontem que eu tô falando assim, cara. Perdeu. Vamos lá. Vou voltar aqui, tá? 3, 2, 1. Vamos lá, o Atlético nos últimos 6 jogos aí perdeu 2, empatou 3 e só venceu 1, né? Bem irregular. Muita oscilação aí nessa fase do Atlético Mineiro. Vem de derrota aí na Sul-Americana, sofrendo 3 gols para um time que não era tão forte assim, né? Não é tão forte assim. No Brasileirão só tem 2 vitórias, mas, ponto positivo, segue invicto como mandante em 2025. Fluminense, depois de 2 boas vitórias seguidas em casa, perdeu na última rodada na Sul-Americana, mas como visitante, né? Porque em casa segue bem, mas vai jogar como visitante, enfim. Então, não traz uma boa estatística de visitante para essa partida. Só 2 derrotas nos últimos 10 jogos, mas como visitante são 3 jogos a sem vencer, com 2 derrotas e um empate. As 2 últimas derrotas fora de casa foi sem marcar gols. Então, fora de casa, realmente o negócio fica estranho. Curiosidade interessante aí, não sei se muda nada na vida de ninguém, mas os últimos 4 confrontos diretos entre eles, o Galo venceu 3 vezes por 2x0 e o Fluminense venceu uma vez por 2x0. Então 2x0 vem se repetindo aí, né? Engraçado. Vou de 2x2. Dito isso, 2x2. Mas eu joguei 2x0 e joguei 2 pra cara. 2 pra cara, pra não errar, tá certo. Isso aí. Eu vou de 2x1 nesse jogo, é mais pelo fator casa e fator visitante, porque realmente a fase do Galo não é das melhores, apesar de em casa, né? Perder poucos jogos na temporada. O Fluminense, como você disse, melhorou demais seu futebol, mas fora de casa também não está conseguindo pontuar. Então, por isso, vou ver pelo fator casa aí, Galo 2x1. Lembrando que perdeu ontem o timezinho lá, né? Enfim. Botafogo Internacional. 2x1 Botafogo. 1x1 esse jogo. Vamos lá, Botafogo, últimos 5 jogos aí foram 3 vitórias e 2 derrotas. Ainda não conseguiu embalar. No Brasileirão, últimos 5 jogos, só 1 vitória. Como mandante, os últimos 6 jogos, venceu 5 e empatou 1. Aí sim, como mandante, né? Sim. Outra situação. No Brasileirão, como mandante, em todos os jogos, marcou pelo menos 2 gols. Como mandante, o Botafogo vem, né? É um outro time completamente diferente. O Internacional vem de 2 derrotas seguidas, em Brasileirão e Libertadores. Só 2 vitórias nos últimos 8 jogos. 4 dos últimos 5 jogos com gols para os 2 lados. No Brasileirão só tem 2 vitórias nesses 7 jogos, né? A gente achou que o time começaria bem melhor do que está sendo. E as 2 foram como mandante. Nos últimos 6 jogos como visitante, no geral, foram 4 empates e 2 derrotas. Vou de Botafogo 2x1. Show, mano. Pensei em colocar Botafogo 2x1, como você disse, Botafogo em casa muito forte, mas algo do além, não me pergunte de onde, me disse que esse jogo ia ser empate. Então, por isso, coloquei 1x1. Lembrando que o Inter, né, como você disse, na temporada prometeu muito, o time é muito bom, mas parece que não encaixou ainda, não deu jeito. Então, talvez esse jogo aí possa dar trabalho pro Botafogo, porque o time é bom. Mas, vou de 1x1 nesse jogo aí. Santos e Ceará. Eu fecho aí com 1x1, Alisson. Vamos lá, eu fecho com 1x0, Santos. Beleza. Santos, últimos 8 jogos, só venceu 1. Os últimos 4 jogos, 3 derrotas e um empate. Como mandante, só tem 3 derrotas em 2025. Né, que é o ponto que vem sempre se repetindo aí como algo positivo para o time. No Brasileirão são 5 derrotas e só 1 vitória aí nesses 7 primeiros jogos. Ceará, depois de 3 jogos sem vencer, venceu na última rodada do Brasileirão, né, deu uma respirada. Nos últimos 4 jogos aí como visitante, aí realmente é uma estatística bem ruim do time, 3 derrotas e 1 empate. Ainda assim vou de 1x1, porque o momento do Santos não é tão bom, mas realmente o Santos como mandante aí, né, é favorito. É isso, mano. Eu vou no mandante, então vou de Santos 1x0, né? Pelo fator casa, apenas por conta disso. O Ceará, como você disse, fora de casa muito mal. Apesar de o Ceará, quando joga em casa, é um leão, né? Joga muito, mas fora de casa vira um gatinho. E o Santos, apesar de ter um retrospecto bom em casa, não tem vencido todos os seus jogos em casa e aproveitado e pontuado. Mas vou de 1x0 Santos, jogo sofrido, na minha opinião. Fechou. É isso, então fechou, né? Já sabe, se não deixou o like ainda, dá tempo, ajuda demais a gente. E deixa também os comentários aí, os palpites, né, Alisson? É isso aí. Boa sorte a todo mundo e valeu! Valeu!